Muito bem, estamos de volta para falar um pouco mais sobre armas de fogo. E uma questão interessante que o secretário tocou aqui foi sobre todo o trâmite processual, o trâmite legal que nós temos desde quando alguém tem que reagir numa situação de legítima defesa e acaba alvejando uma pessoa, isso numa situação lícita, numa situação de agressão injusta, e ele acaba então tendo que responder a um processo. Isso daí é muito complicado, a população acha que ele vai andar armado e não vai ter nenhum tipo de restrição. Tem. E eu acho que o senhor começou a falar sobre essa questão, achei bem interessante, em relação àquele que está então com uma arma de fogo, seja uma arma de uso pessoal registrada, ou até mesmo aqueles do artigo 6º do Estatuto, que tem direito ao porte, eu tenho, você tem, as pessoas que, enfim, estão na segurança pública têm esse direito. Até o cidadão comum, que numa situação de agressão injusta, ele está com uma arma de fogo, ou uma faca, sim, ele pode reagir, ele não tem que esperar ser morto. Acho que muita gente não sabe disso, mas no dia a dia eu não tenho que ser integrante da segurança pública para reagir em legítima defesa. A legítima defesa é um direito, sim, de qualquer um, está lá no Código Penal, artigo 23, artigo 25, que fala sobre essa questão da reação a uma agressão injusta. Só que tem todo um trâmite. O senhor foi promotor de justiça, eu sou promotor de justiça. Essa questão do trâmite, essa preocupação que as pessoas têm, e mais, aqueles que integram a segurança pública, os policiais penais, os policiais militares, policiais civis e federais, quando eles atuam numa situação de legítima defesa, como é que é esse trâmite? A preocupação na carreira, tem toda uma sinergia aí de forças envolvendo esse procedimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da legítima defesa e todo esse trâmite legal, seja para o cidadão comum, para o integrante da segurança pública, enfim, para a gente. Assim, Cris, eu não quero nem que as pessoas que estão nos ouvindo aqui me entendam de forma errada, dizer que eu sou violento, não é nada disso não. Mas eu, durante aproximadamente 7 anos, eu fiquei estudando muito sobre organizações criminosas, grupos terroristas, essas coisas todas. Então, eu conheço bem a história dessas facções, né? Desde que começou no Rio, em 79. Tem livro, né, disso também. O Comando Vermelho, essas coisas todas. Assim, só a título de curiosidade, essas facções criminosas, via de regra, ela tem seus próprios estatutos. Por mais incrível que você possa parecer, a facção tem um estatuto. É um negócio absurdo. Então, no estatuto, se você for fazer a leitura do Estatuto do Comando Vermelho, pode parecer até piada isso, mas que eu vou dizer, mas é verdade. No Estatuto do Comando Vermelho, um dos artigos diz o seguinte: se você for roubar, de preferência, não roube mulheres, idosos, crianças, vírgula, salvo se necessário, porque a vagabundo vai roubar de qualquer jeito. Mas assim, então, mas por que eu estou te falando isso? Porque há 40 anos, há 50 anos, a violência era uma, a criminalidade era uma, o foco era um. Eu me lembro, eu morava na Tijuca, e quando a gente ouvia que algum camarada tinha praticado um roubo contra um trabalhador, isso gerava uma revolta no meu grupo. Pô, a gente ficava, pô, cara covarde, né? Eu era adolescente, a gente já tinha esse papo, pô, cara covarde, pô, quer roubar, rouba banco. Quero ver se o cara rouba banco, rouba carro forte. Você sabe que as palavras têm poder, né? Tanto a gente falava, vai roubar banco, vai roubar carro forte. Teve um boom aí de roubar banco, de roubar carro forte. Mas, enfim, naquela época, a violência era uma. Então, assim, era difícil, né, que um camarada praticasse uma infração penal dessa contra um trabalhador, vamos dizer dessa forma. Hoje não, hoje acabou. Então, a gente tem vídeos, né, a gente que é instrutor de armamento em tiro, a gente costuma passar isso nas nossas instruções também, para as pessoas entenderem o nível que nós chegamos de violência. Tem um vídeo que me choca até hoje, toda vez que eu vejo. O camarada entrou, parece que era uma padaria, uma coisa dessa, um balcão. E aí tinha um consumidor lá, um rapazinho parado em pé, assim que o cara entrou, e já estava com a pistola na mão. E esse cara, quando viu, ficou petrificado. Assim, pelo vídeo você vê que ele mal respirava, de tanto pavor que ele estava daquela cena. E esse cara parecia que ele estava cheirado, aí ele anda para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, com a pistola na mão. Quando ele está indo embora, o cara, Cris, ele estava parado, em pé, ele mal respirava. Quando o cara não fez nada, não teve uma inervação muscular. Quando o camarada estava indo embora, ele simplesmente pega a pistola, coloca na têmpora do cara e puxa o gatilho. Aí eu te pergunto, o que esse cara fez para morrer? Então, aqueles conceitos que a gente tinha, aqueles conselhos que a gente recebia, se você for roubado, não reage. Irmão, que maneira se você for roubado, não reage? Que conselho absurdo é esse? Se eu estiver numa situação dessa de violência, e se tiver uma janela de oportunidade, é isso que a gente tem que explicar para a turma aqui. Não é o fato simplesmente de eu estar armado, o camarada já chega, eu já saco. Não é assim. Quem anda armado, inclusive, corre um risco altíssimo também.
Porque a primeira coisa que o camarada faz quando ele te aborda é fazer o quê? É levantar sua camisa. Sim. Primeira coisa, o vagabundo já sabe onde achar, né? Então ele te dá uma geral, coloca a mão na frente, coloca a mão atrás e tal, aquela coisa toda. E se ele encontrar a arma, a possibilidade de você ser morto é muito alta também. Então, isso são consequências sabe, do sujeito que se dispõe a andar armado. Mas numa situação, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, o camarada, eu vi o sujeito armado atirar num sujeito que estava com a faca. Irmão, eu vou te falar uma coisa, eu prefiro, honestamente, entrar numa situação de confronto com um cara armado com uma arma de fogo do que o cara com uma faca. Porque as pessoas têm uma ideia equivocada da faca, há uma desproporção da pistola ou do fuzil que o cara está portando com a faca. Desproporção o quê, irmão? Se o cara tiver, se tiver com a faca e se tiver a 5 metros de mim, eu estou morto. Se eu não resolver atirar imediatamente, eu estou morto. Sim. E outra coisa, aquele mito que se falava antigamente do stopping power, né, do poder de parada, dependendo do calibre, a gente sabe que se furar, isso não existe. Essa teoria já foi pro saco há muito tempo. Uhum. Então, assim, às vezes o camarada toma 3, 4, 5, 6, 8 tiros e ele ainda vem na minha direção. Uhum. Então, você tem que atirar, na verdade, numa área onde você tem uma proporção forte assim, de expulsão de sangue, para que o sujeito possa cair, senão não. Você ainda continua em perigo. Então, até essa coisa da legítima defesa, a gente tem que olhar com cuidado, porque às vezes o camarada dá 3 tiros, dá 4 tiros, dá 5 tiros, aí já se começa a falar em excesso na legítima defesa, e muitas vezes não é. Né? Os 5, ou 6, ou 7, não importa. Você tem que efetuar quantos disparos sejam necessários para poder efetivamente fazer com que o cara, né, pare com a agressão. Eu acho interessante isso daí também, porque muita gente não sabe, mas, por exemplo, a mulher está em casa, sozinha. Eu tenho arma de fogo, o Rogério também tem arma de fogo, enfim, aí tem alguém que não sabe manusear muito bem a arma. Uma mulher, enfim, está lá na casa dela, na nossa casa, aí entra um meliante lá, um bandido, fazer um assalto. E ela sabe onde está a arma, ela pega a arma. Não tem como você exigir dela que ela dê os 3 disparos, né? Ou enfim, dá o disparo, olha lá, parou. Não, ela vai às vezes fechar o olho e descarregar o pente no cara. Então isso daí também é uma situação de legítima defesa, Sim. porque ela atuou numa situação dela, uma situação concreta. Sim. Não é o caso de um policial militar que sabe como vai atuar numa situação dessa, um outro, por exemplo, policial civil, enfim. Então a gente tem que ver que o cidadão comum, às vezes é aquele que não sabe nada de arma de fogo. E se ele tiver com uma pistola e descarregar, vai ser legítima defesa. Porque não é um disparo ou 2, é igual ele muito bem falou aqui, em relação à situação concreta que vai me dizer se eu estou ou se eu não estou em legítima defesa. Então, essa questão de uma senhora tirar uma arma de fogo, nunca disparou e acaba acertando, porque sorte principiante, às vezes acaba acertando todos os disparos. A gente que é polícia, às vezes, promotor e tal, erra todos, né? Eu vi já alguns vídeos, esses vídeos que a gente vê no YouTube, o cara é policial, atirador e tal, ele dispara, não acerta nenhum, acerta só o carro. Enfim, então, só pra gente ver como é que é difícil atuar em legítima defesa. Não, e assim, Cris, até o próprio policial, ele pode efetuar. Esses casos que eu estou te falando aqui são casos de forças policiais, do camarada dando 5, 6, 7, 8, 9, 10 disparos e o sujeito ainda vindo na direção dele. Sabe? Então, assim, é a situação em si, não importa se pertencente às forças de segurança, se é um particular, um civil. Então, a situação da legítima defesa, ela é muito importante para a gente. Então, a gente tem que começar a compreender isso, sabe, de uma forma mais clara, mais objetiva. Até o próprio Ministério Público, né? Perder um pouco esse preconceito no que diz respeito à arma, né? A superioridade de forças, vamos dizer dessa forma. E arma então, de fogo, sim, isso é verdade. Isso é muito complicado. Porque isso daí, às vezes, o colega no tribunal do júri, eventualmente, por não estar familiarizado com o mundo da arma de fogo, ele acha assim, olha, ele estava com uma faca, ele estava com uma arma de fogo, disparou e matou, não era necessário. Isso é importante até para educar de forma, enfim, educar na forma proporcional a questão daquele colega que às vezes não sabe, ou o policial às vezes tem, às vezes não, mas na maioria das vezes tem mais conhecimento que o promotor nessas questões do dia a dia. Mas, enfim, uma arma de fogo contra uma faca, por exemplo, isso daí, se a gente pegar vários vídeos também no próprio YouTube, o cara com a faca, ele toma os disparos, não cai e mata o policial, às vezes. O policial sai correndo, atirando, não acerta, o cara chega perto e mata. Então, essa questão da faca, que o secretário falou, que eu acho muito importante, porque as pessoas acham que faca não é um elemento que eu possa reagir contra. Claro que posso. Dentro dessa situação aí de uma pessoa, inclusive, às vezes o cara sabe manusear a faca, e o outro não sabe usar a arma. E ainda sabendo, ele erra os disparos. Faca pra gente, segurança pública, é o verdadeiro horror.
Então, assim, eu acho que essa questão da desproporcionalidade, ela tem que ser vista aí também no dia a dia. Sim. Seja o policial, seja um cidadão comum. E isso tudo aí que a gente está falando, para aquele que está em casa, isso tudo está na lei. Uhum. Isso tudo é regulamentado. O que a gente está falando aqui não é do que a gente acha, da nossa cabeça, enfim. Não é de posicionamento de direita ou de esquerda. Cada um tem o seu posicionamento. Mas esse tema aqui é um tema bem legal. Até porque o programa aqui, Segurança Jurídica, a gente quer trazer para o cidadão comum uma segurança. Sim. Uma segurança para poder, se for o caso, reagir, como que ele vai fazer. Enfim, eu acho que esses pontos devem ficar bem esclarecidos. E tem mais algum tema assim, que o senhor acha importante a gente mencionar em relação à segurança pública, essas questões envolvendo o presidente? Eu acho que cada vez mais sendo atacado, né, por esse posicionamento armamentista, mas eu acho que a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Ele está dando aqui, via decreto, a regulamentação Sim. daquilo que a pessoa pode usar. De uma legislação que é já a existe. legítima defesa. Claro. E ela pode usar igual um fuzil ou um 38. E não está... O grande problema, Cris, aqui, os decretos, por mais que se discuta alguma coisa nesse sentido, eles não extrapolam a lei. Sim. Eles só regulamentam a lei. Só que, assim, as pessoas que são desarmamentistas sempre vão enxergar isso de forma equivocada. Sempre vão querer destruir os decretos, como tem acontecido. A gente já viu discussões aí que há uma possibilidade do Supremo, assim, avaliar esses decretos de uma forma negativa, vamos dizer dessa forma. Então, assim, sabe, é bem complicado isso. As pessoas têm que entender o seguinte: existe um estatuto chamado do desarmamento, mas que, na verdade, regulamenta toda essa situação, de 2003. Em 2005, houve um referendo com quase 65% de aprovação do povo brasileiro querendo a manutenção, da comercialização das armas e ponto, acabou. Sim. A discussão já aconteceu. Não é porque o camarada perdeu lá em 2005 que agora o cara quer jogar no tapetão. Então, o que o presidente fez foi uma coisa assim, 100% correta, não extrapolou em absolutamente nada. Quem é desarmamentista sempre vai contestar e pronto. Sim. Só que você tem que entender o seguinte: acabou a discussão, não se discute mais. Senão, toda vez que houver uma legislação e essa legislação entrar em vigor, pouco tempo depois, se a gente não gostar, a gente vai ficar mudando, é só por conta disso, de acordo com a maré. Então, não funciona muito dessa forma. Bom, é isso então. Agradecer a participação do secretário de Estado, professor Rogério Greco, e deixar aqui também para aqueles que quiserem seguir, passar a palavra para falar sobre a questão do Instagram. Meu Instagram é @CrisGonzaga, também tem o Instagram do canal Viver Brasil. E quiser dar uma mensagem final para o pessoal aí, passar seu Instagram? O meu Instagram é @rogerio.greco. E a mensagem é a seguinte: não fica muito preocupado com essa coisa, que o Brasil vai se armar, que vai haver uma carnificina nas ruas. Isso é conversa fiada, isso é mentira. O cidadão de bem, ele tem o direito de se defender sua casa, sua família, seus amigos. Isso é normal. Em qualquer país civilizado, essas coisas acontecem. E vai acontecer, já está acontecendo no Brasil. Obrigado, então. É um prazer tê-los conosco. Até a próxima no programa Segurança Jurídica.